Quando se fala em França, se pensa logo em Paris. E hoje eu estou aqui em Lyon, uma cidade que já foi romana, medieval, operária e é gastronômica. Também esconde aí corredores secretos que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu estou aqui no meio da semana para fazer um bate-volta e saber se Lyon é isso aí tudo mesmo. Agora, quantas histórias será que cabem em uma cidade? Vamos ver isso. Bora! E só uma coisa aqui antes da gente continuar. Chegamos até um horário ótimo aqui, que foram as 9 da manhã, mas acabamos nos atrasando aí com o transporte, que é muito difícil sair, na verdade, do aeroporto para dentro da cidade de Lyon. E, obviamente, eu não disse, mas Bia tá aqui com a gente. Bonjour. Bonjour? Tá bom. A gente veio aqui direto para um lugar para a gente comer alguma coisa, porque a gente acordou muito cedo em Lisboa, o voo saiu às 6, chegou aqui às 9, e chegamos logo aqui no Les Halles de Lyon, Paul Bocuse. Acho que é assim o nome. Paul Bocuse, para quem sabe e quem não sabe vai saber agora, é um chefe muito famoso de cozinha, né, da gastronomia, da culinária francesa. A cidade de Lyon é conhecida justamente pela sua gastronomia, inclusive é chamada de capital da gastronomia mundial. Vocês podem ver até aí no centro do vídeo como se fosse aí uma imagem desse chefe do Paul Bocuse. E aqui eles têm um centro meio comercial para mostrar culinárias típicas da região. A gente vai entrar e vamos tentar ver o que é que a gente vai encontrar aí. Bonjour, je peux filmer le... Ah oui, Oh, ok. sans problème. Pardon, je n'ai pas bien le français, mais j'ai voudrais non, deux entremets de saumon. Entremets? Oui, entremets. Entremets, ok, entremets. Il vous faut autre chose? Pardon? Vous voulez autre chose? Non, non, c'est tout. Vous parlez bien français? Non, je n'ai pas bien. J'apprends le français, mais je suis brésilienne. Brésilien? Je suis brésilien. Oui, mais vous arrivez à vous faire comprendre. Yeah, perfect. Perfect, merci. Vous voulez deux serviettes pour pouvoir les manger? Ah si, si. Oui, oui, oui. Alors, 8,80 €, s'il vous plaît. Je vous paye par carte. Ouais. Ici. Vous avez besoin du ticket? Non. Alors, Merci. dégustation et Merci, bonne journée. Non, déjà. Oh, obrigado. Eu tava tentando esperando pra falar Yeah. obrigada. O mano tava esperando ali pra falar obrigado. Olha aqui os docinhos. Pois é, aí a gente saiu ali desse local dos Les Halles de Paul Bocuse. A gente até conseguiu comprar em uma loja que era mesmo do Paul Bocuse. A gente vai comer aqui agora, até tá aqui, ó, trouxe as coisinhas aqui. Só para contextualizar também, o Paul Bocuse foi um chefe, na verdade, muito famoso, né, na culinária, como eu disse, mas ele faleceu em 2018. Só que essa homenagem ainda continua até aqui. E eu só notei isso quando eu saí, porque eu vi lá que tinha a data de falecimento dele e tal, e eu pensei que eu tinha lido em algum lugar que ele ainda estava vivo, mas na verdade não. Mas deixou aí o legado da culinária e gastronomia francesa aí para o país e para o mundo, né? Bora brocar isso aí, bora. Negócio de salmão aqui, eu esqueci o nome lá, ela falou, me ensinou e eu esqueci, eu li e esqueci. Mas enfim. No início era estranho, mas depois ficou bom. Ah, e a gente tá comendo aqui, ó, na beira do rio. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse rio aí, a gente vai explorar ainda essa cidade. Mas tem muita coisa aí. Começando, digamos assim, a desbravar isso aqui meio-dia do primeiro dia. Será que dá pra ver tudo num dia só ou vai precisar do dia seguinte? Veremos. A outra coisa que a gente comprou lá também é essa torta aqui, que é feita de praline. Eles chamam de tarte praline. É como se fosse uma amêndoa torrada envolvida com açúcar vermelho. E é uma coisa típica daqui mesmo de Lyon. Tá bom? É bem doce mesmo e é diferente, não é uma coisa que eu já tenha provado parecida não. Mas é bem doce. Quem tiver diabetes morre. Esquece.
Olha, encontrei uma placa curiosa aqui no nosso passeio dizendo que se você andar de bicicleta para lá, você vai para Genebra, e se você andar de bicicleta mais ou menos seguindo esse circuito aqui, tu vai para Viena. E olha, eu vou falar para vocês que aqui na frente nós temos um lugar que eu também quero falar dele. A gente não vai entrar aí nesse lugar porque, pronto, é um lugar de luxo, acho que virou um hotel também e tal, e precisa ter reserva. Mas esse é o Grand Hôtel de Lyon. Esse local aí nada mais é do que um antigo hospital, também um hospício, que com a história desde aí o século XII, eles transformaram esse espaço aí com lojas, restaurantes, meteram aí um hotel e é um centro de convenções e gastronomia também nesse ambiente daí. E é uma coisa que impressiona muito mais pela arquitetura mesmo, tipo, ele é muito grande, pega um quarteirão inteiro aqui na margem aqui do rio, então fica uma coisa meio bonita. Realmente não dava para ser só um hospital e hospício, né? Para uma coisa tão bonita assim, eles fizeram aí um reaproveitamento histórico desse patrimônio. E logo aqui na frente, vocês percebem que Lyon é bem desenhado, eles fazem tipo, lugares para as pessoas mesmo passarem o tempo. A gente está aqui no verão e as pessoas aproveitam o tempo delas aí na rua para ler um livro, ou almoçar, ficar descansando, vendo mesmo a paisagem. Tô sentindo aqui o ritmo de Lyon bem relaxado. E depois de andar só um pouquinho ali, não tão longe, a gente chega numa praça aqui que ela é como se fosse o tabuleiro central da cidade. Essa praça serve para direcionar mais ou menos para onde é que você vai aqui na cidade. Aqui eu tô falando da Place Bellecour, apesar da pronúncia meio laele, Bia já tá até rindo aqui. Mas é Place Bellecour, e essa praça dizem ser a maior praça da França e também a maior praça da Europa, segundo o próprio roteiro oficial aí de cicloturismo de Lyon. E aqui na praça tem também uma estátua que é do rei, né? Que era o Luís XIV, acho que é isso. Eu vou tentar chegar lá porque realmente a praça, você não dá nada assim, mas ela é grande pra caramba mesmo. Realmente essa estátua aí é em homenagem ao Luís XIV, que era o rei da França aí em 1638 a 1715. É o que está escrito logo aqui. E aqui o caso curioso é que, se você for notar, a estátua do Luís XIV aí aparece sem sela e sem estribo. E tem uma história aí aqui em Lyon que dizem que o escultor, ele meio que se matou porque ele esqueceu de colocar aí os estribos e a sela nessa escultura. Mas isso é só uma lenda mesmo, porque na verdade ele parece que fez a escultura no estilo romano mesmo. Mas aí o pessoal gosta de inventar a história e meter essa lenda aí. E aqui na praça, ó, acabei de ver que eles colocam um negócio aqui pra você se refrescar, ó. Aí tu vai e se refresca aqui, ó. Ah, molhou foi tudo, filho. Eu esqueci de dizer, mas aqui Lyon é cheio de lugares assim, que eles chamam de bouchons, que são restaurantes com mesas assim na porta, onde você pode comer comidas típicas, tradicionais de Lyon. A gente vai tentar ver se para aí pra comer alguma coisa, eu não sei. Ou se a gente continua, vamos ver. Como a gente comeu aquela bobeira ali, lá no coisa do Paul Bocuse, eu não tô com muita fome, então a gente não vai entrar agora em um buchão pra comer não, porque senão vai ser comer só por gula, né? Porque não cabe ainda não. A gente agora deixou as coisas no hotel, né? Porque fica um pouco mais leve, também ao bate e volta não tem muita coisa pra carregar. Mas a gente agora tá aqui na esquina do hotel, o hotel fica subindo ali a rua. E aqui, logo na esquina do hotel, a gente encontra acho que a pronúncia talvez seja La Fresque de Lyonesse. Basicamente é uma pintura aqui nessa parede, um mural, digamos assim, que eles colocam as principais personalidades aqui de Lyon. Eu vou até chegar mais próximo que a gente consegue ver ali. Mas daqui eu já vejo, por exemplo, que tem um Paul Bocuse aqui, que eu falei mais cedo. Assim também como tem ali em cima, não sei se vocês vão ver, o autor do Pequeno Príncipe. Que ele também foi o cara que escreveu o Pequeno Príncipe, ele nasceu aqui em Lyon. Isso aí tá todos os nomes e o que eles fizeram. Como por exemplo esse 14 aqui, que é o aviador, escritor e o filósofo que fez o livro do Pequeno Príncipe, que é o Antoine de Saint-Exupéry, acho que é assim o nome dele, não sei qual é a pronúncia. E aqui diz mais ou menos onde é que eles ficam. Parece que eles atualizam também aí isso com o passar do tempo, né?
porque a pintura parece que não é tão velha assim, então eles devem renovar e mudar as personalidades de acordo com a contribuição dessas personalidades e pessoas aqui de Lyon. E também uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu ia passar e esquecer, mas aqui, o que diz lá no mapa número 22, são os irmãos Lumière. Eles que inventaram o cinema, e eles são daqui de Lyon. Eles inventaram o cinema e fizeram o primeiro filme da história também aqui em Lyon. Na verdade, esse primeiro filme eu acho que tem menos de 1 minuto, e foi uma gravação que eles fizeram aí de umas pessoas que saíram assim, de uma fábrica, e nessa fábrica hoje é um museu dedicado a esses irmãos Lumière. Tem até um nome aqui, eu não dei ênfase, né? Mas deixa eu só mostrar. Auguste et Louis Lumière. Eles que fizeram aí os inventores da cinematografia. Lyon tem pessoas que influenciaram tanto na comida, quanto na religião, quanto na história, na política, no cinema. Olha, eu tô descansando aqui agora, porque a gente teve uma subidinha ali, olha. A gente acabou vindo dali de baixo, depois de passar lá pelo mural. E a gente veio em direção a um anfiteatro aqui. Já mostro para vocês, mas antes de tudo, deixa eu só comentar que para a gente sair do aeroporto para o centro da cidade foi um pouco difícil, porque você só tem a opção de pegar um trem ou pegar o ônibus, que sai a cada hora, ou o trem, que é um pouco mais caro, tu consegue pegar ele a cada 15 minutos. Eu conheci um brasileiro aí no meio dessa aventura, é o Danilo, um pernambucano que está estudando aqui, e ele disse pra gente que poderia pegar, no caso, o bilhete lá do ônibus, que seria até mais barato. E realmente, porque 16 euros seria se fosse pelo trem, e saiu por 2 euros e qualquer coisa, eu não lembro exatamente, o bilhete para chegar na cidade. Só que demorou um pouco mais. Então, às vezes, a depender da situação, vale mais a pena, se você está com muita pressa, chegar e pagar mais caro. No entanto, aqui dentro da cidade, a gente comprou um bilhete que é um passe de 24 horas, que é esse daqui, um verde. Isso daqui ajuda bastante, é recarregável e funciona para tudo aqui, para funicular, para trem, o próprio autocarro, ônibus. Então custou só 7 euros e vale muito a pena. Essa é a informação que eu quero deixar. E aqui é o lugar que eu queria mostrar, que o peso histórico é maior do que o impacto visual. Como vocês podem ver, é um anfiteatro romano. Como eu falei aí no início do vídeo, Lyon teria a sua fase romana também. Aqui, infelizmente, o local não é aberto ao público, principalmente o turismo aqui recomenda que você só observe mesmo de fora. No entanto, o que eu posso dizer a vocês é que esse lugar aqui, ele foi construído em 19 anos depois de Cristo, e era aqui onde as 60 tribos gaulesas se reuniam aí para ajudar e jurar também a fidelidade a Roma. E esse local aqui também foi o primeiro local aí dos martírios dos cristãos em Lyon. Isso, é claro, em 177 anos depois de Cristo. Foi exatamente aqui onde muitos cristãos foram perseguidos e mortos pelas mãos dos romanos há mais de 2000 anos atrás. Pois é, Lyon também tem história, e é inclusive essa cidade aqui que, se eu não me engano, já foi capital da Gália. Capital romana da Gália. Pois é, então tá apresentado aí para vocês o anfiteatro do Trois Gaules, ou Trois Gaules, não sei exatamente como é a pronúncia. Essas escadarias que vocês viram aí na imagem, isso é uma trabulha que eles chamam de passagens secretas aqui, né, entre os edifícios. E isso é uma coisa já antiga, que existe aí muito antes da Segunda Guerra Mundial, existe aí desde a época que Lyon participava aí da Rota da Seda aqui pela Europa. Era muito conhecido porque eles comercializavam muita seda. Aqui mesmo estamos na rua. Aí a porta aqui nesse momento está aberta, mas geralmente elas ficam fechadas. Você abre a porta e entra em um corredor secreto. Só que lá dentro não pode fazer muito barulho e tal, tem que respeitar aí. E essa aqui em específico, que é Cour des Voraces, basicamente são os trabalhadores aí que eu falei da seda, que eles tinham uma sociedade de canuts, que eram as pessoas que trabalhavam com seda. Eles ficaram conhecidos pelo conflito aí social que tiveram, por pedido de melhoria de salários e tudo mais. E o pessoal aproveita também o espaço para fazer algumas artes, né? Como vocês viram ali,
Algumas colagens e murais. E Bia tá chateada comigo aqui porque eu tô fazendo ela andar aqui e aparentemente nessa região, dessa colina que a gente tá subindo aqui, tem muita escada. É só escada. Tem a escada do Coringa aqui agora, ela tá coringando quase. Saco. Vai lá, guerreira. E a gente tá fazendo todo esse trajeto, passando exatamente pelo muro, pela trabula que tinha ali dos voraces. E agora aqui subindo no Croix Rousse, que é uma praça importante, na verdade é uma colina, né, aqui. Lyon tem duas colinas, digamos assim, eles dizem que tem uma colina que reza, que é a Fourvière, por conta lá da igreja que tem lá, que a gente vai tentar ir, e a colina que trabalha aqui é essa colina daqui de Croix Rousse, que é basicamente uma região responsável por abrigar ali os canuts, que eram as pessoas, né, que trabalhavam com a seda, e que fez com que o trabalho deles fosse aí tão forte ao ponto de se tornar aí a capital da seda do mundo, né? Naquela época que a seda estava em alta. Inclusive aqui é a praça Place Croix Rousse, que é aí a praça principal desse bairro aí que abrigava esses tecelões. Não tem muita coisa exatamente aqui assim que eu possa falar. Talvez até tenha, mas eu não tenho tanto conhecimento aqui dessa praça, né? Vou ser bem sincero. Mas eu vou utilizar a praça só para me deslocar para outro ponto ali. E a gente já ia embora, só que aí eu vi aqui que tinha um muro que representava esses tecelões aí, os canuts. Então a gente veio aqui no muro, que é o muro de canuts. Só que detalhe, começou a chover, olha aí, o chão tava molhado. Como é que em pleno verão, com previsão de 40 graus, começou a chover? A gente é muito cabeça de chuva mesmo. Mas só pra gente não se perder aqui, esse muro aqui, basicamente, é o que retrata aí a Lyon operária da seda que se revoltaram aí contra as condições de trabalho no século XIX. Bem impressionante porque de longe assim, se você enquadrar 100%, parece que ele é mesmo... Não sei, dá um efeito aí de ilusão, não sei. Inclusive, aqui o turismo oficial de Lyon diz que é o maior fresco, né? Que é esse tipo de pintura na parede aí da Europa. E diz até que é atualizada aí com personagens e estruturas que mudam ao longo dos anos. Olha aí os detalhes, parece até que é, sei lá, um prédio real. E ele camufla ali com janelas reais também, né? Se você parar pra pensar, tem janelas que são de verdade ali desse prédio. Tem escrito ali em francês lá em cima, Rota da Seda. E alguns outros detalhes. E agora vamos ali no mercado que fica aqui ao lado para tentar comer alguma coisinha rápida. A gente está longe de restaurante já agora nessa parte aqui do norte. E essa hora também, quase 3h30. É 3h30? Quase 4. Quase 4. Nossa, 10 minutos para as 4. Aí é que a gente não vai conseguir ir restaurante mesmo agora para almoçar. Mas quando a gente chega assim logo numa cidade, o que a gente quer mesmo é logo explorar, ver logo o que é que tem, o que não tem. Pelo menos eu sou assim. Primeiro dia eu cheguei, eu quero ver logo. Se eu tiver com fome, vai na fome mesmo. Ah, mas eu quero parar para relaxar, não sei o que. Ah, relaxa tu aí, eu quero explorar. É isso aí. Relaxar. Tô cansada. Só lembrando também que a gente está fazendo a maior parte dessas movimentações todas aqui através do passe diário aí que a gente já comprou e eu falei para vocês. E a gente está aqui na Place des Terreaux, que logo aqui atrás tem a prefeitura. E nessa praça aqui nós temos uma fonte que eu quero mostrar para vocês. Nada mais é do que a fonte Bartholdi, que é o cara aí que fez a Estátua da Liberdade e ele deixou a sua marca aqui também em Lyon. Aqui, no caso, ele fez essa obra com formatos de cavalos, né? Mas é o mesmo escultor aí associado à Estátua da Liberdade. E essa fonte aí, ela tem 21 toneladas aí de chumbo e ferro e foi feita, na verdade, para a cidade de Bordeaux. Só que a cidade de Bordeaux achou que essa fonte aqui seria muito cara para eles pagarem. Rejeitaram. E aí teve uma promoção e Lyon falou, então pode trazer para cá que eu compro. E aí comprou e aplicou aí a fonte. E esses 4 cavalos aí, eles representam os 4 grandes rios franceses, né? Que é o Loire, o Sena, o Rodano e o Garonne. E fica aqui, na praça, onde temos aqui a prefeitura, né? E temos aqui também um museu, que é o Palácio das Artes, com muitas obras, obviamente. Por que eu não gosto geralmente de entrar no museu e ficar filmando? Porque geralmente eles não deixam. Eles não deixam por conta da licença das obras e tal. Então eu nem fico com essa pira de querer entrar para filmar museu. Então, por que você não entra aí para filmar museu? Por conta disso. Os caras falam, não pode filmar aí, porque é obra, não sei o que. E também eu entendo, né? Se todo mundo filmasse, tirasse foto, ninguém ia mais para lá visitar museu. Olhava todo mundo pela internet. Bora para outro canto.
E saindo de lá da praça, onde a gente estava vendo aquela fonte, a gente chegou aqui no lugar que é onde fica um museu dos teatros romanos aqui de Lyon. Eles chamam de Lugdunum, que era exatamente assim que Lyon era chamada antes, na época dos romanos, eles deram esse nome aí. E a chuva já caiu de novo. Para chegar aqui a gente pegou um funicular que vem em direção para cá, tem um funicular em direção tanto para o Teatro Romanos quanto a igreja lá que a gente vai depois, que é a Fourvière. Acho que eles estão até preparando algum evento aqui, e até tá o nome ali, ó, de como era chamado, ó, Lugdunum. E eles têm esse museu aqui. Eu já disse a vocês aí o porquê que eu não vou entrar nos museus. Esse museu ele deve explicar mais ou menos como que era o centro político aqui romano, e também deve explicar aí como era a vida naquela época da capital da Gália romana. E aqui, olha, a gente tem até mais ou menos um mapa que eles se disponibilizaram aqui pra gente entender como era a situação. Aqui seria um fórum no alto aqui da colina. Então teria aqui basicamente o teatro, o Odeon, as termas. Teria também aqui em cima, lá para cima, os circos, que é onde teria ali talvez corridas. Mais à frente, no norte, naqueles 6 ali que eles colocaram, eles colocam que seria o mausoléu, né, onde enterravam ali as pessoas. Depois teria o santuário imperial ali, no número 7. Eles também teriam aqui no número 8 um anfiteatro, né, tipo um mini coliseu. Por fim, cá no 9, que é o santuário lá que eu fui mais cedo, que é o santuário de Trois Gaules, que é onde eu falei que os gauleses mostravam lealdade lá a Roma. E Lyon, olha, já falando assim, ela é dividida por 2 rios, tá? Tem o rio Saône e tem o rio Rhône, que é o Rodano, né? Que a gente fala em português Rodano. Depois eu mostro com mais detalhes. Daqui até dá pra ver mais ou menos assim de cima. No entanto, esse seria o teatro maior, que eles estão preparando aqui um evento. Olha, tem um palco aqui. Aqui eles fizeram uma maquete de como eram os 2 teatros aqui, e até dá para mostrar aqui mais ou menos como era também a representação deles. Tem aqui o teatro maior e depois do lado tem o Odeon, que é o teatro menor, que hoje é utilizado aí para concertos ao ar livre. Pelas pesquisas que eu fiz, esse lugar ele servia de entretenimento e também propaganda imperial aí na era romana. E pesquisando também a gente encontra aí a informação de que Lugdunum foi fundada em 43 anos antes de Cristo. Ou seja, Lyon já era muito antiga mesmo aqui, se considerar a era romana. E esse local aqui ele foi construído sob o império aí do Augusto em 15 antes de Cristo, para vocês terem uma noção. E as informações que são disponibilizadas é que isso daqui recebia cerca de 4.700 pessoas. Aí depois da antiguidade, esse teatro aí virou uma espécie de pedreira, como vocês podem ver aí, que tem até as ruínas aqui, que o pessoal tacava pedra e tirava pedra. Depois, essas pedras foram reaproveitadas lá para a cidade na parte de baixo. Como que era aqui, talvez a imagem daquela época desse teatro aqui. Tem até as informações aqui como que seria, olha. Aqui os lugares, né? Muito doido isso aqui. Até o chão, se vocês forem notar aqui, é bem antigo mesmo, assim, ó. Aquele chão romano lá que a gente viu até no vídeo lá de Roma. Informações aqui, ó, sobre como seria o backstage, olha. A parte aí onde ficava o pessoal ali atrás, antes das apresentações do teatro. Rapaz, que doideira, hein? E aqui nessa parte aqui, ó, é o que eu mostrei lá também, que seria o Odeon. O Odeon é esse que desde aquela época também já era utilizado aí para essas questões aí mais de música, para declamações, talvez aí para algumas reuniões. E inclusive quando a gente pesquisa sobre o Odeon, a gente tem a informação também que o piso dessa orquestra daqui usava mármores e pedras coloridas que vinha de lugares diferentes, como por exemplo da Grécia, do Egito, da África, da Ásia. Só que como vocês podem ver hoje não tem mármore ali embaixo não. Não sei, né? Talvez o palco tapou também, né? Vai saber. Depois de ver lá a parte romana, pegamos o funicular de novo, descemos para a parte de Vieux-Lyon, ou seja, a velha Lyon em francês, onde estamos aqui chegando em uma igreja que também é muito famosa aqui. A Catedral de Saint-Jean-Baptiste. Essa catedral aí, ela levou 3 séculos para ser concluída e lá dentro eles dizem que fica um relógio mecânico aí do século XIV que ainda funciona até hoje. Agora, a cidade romana nessa região aqui já virou uma cidade mais medieval, né? Você percebe pela arquitetura aí.
Vamos lá ver se esse relógio funciona mesmo até hoje, desde o século XIV até os dias atuais. Eu fui ver se aquele relógio estava funcionando, ele estava parado. Tava funcionando. Eu percebi que ele estava parado. Eu tava escutando o barulho tudo. Aí a hora que eu olhei o ponteiro pra esse... Mas bem de leve. E eu falei mais cedo aí daquelas passagens secretas, dos corredores secretos, a gente até passou por um. Só para complementar aí que aquelas passagens, elas também eram rotas aí para as pessoas irem buscar água ali no rio, também para as pessoas não molharem as sedas, né, os tecelões não molharem as sedas também que eles faziam. E inclusive boa parte dessas passagens parece, eu não tenho a certeza, mas parece que elas foram utilizadas também durante a Segunda Guerra Mundial, porque era uma forma também mais segura de passar aí entre um lado para o outro sem ser sondado, né, sem ser capturado e tudo mais. E eu vou mostrar aqui que realmente a porta ali, ó, parece nada. Todo mundo passa, turista passa, ninguém nem dá sinal nenhum. Só que se você entra, essa daqui é La Longue Trabulle, que é exatamente uma das mais longas. Eles até deixam aqui, dizendo tanto em francês quanto em inglês aqui, sobre esse corredor que você pode visitar aqui. Agora, só uma coisa, todas as trabulhas aqui, as pessoas vivem nelas, então é importante que toda vez que você atravesse isso daí, você atravesse ela em silêncio e tal. Então vou mostrar pra vocês, mas a gente vai atravessar e ficar quieto. Bora ver. Ih, pesada. Doido de saber que esconde mais casas ali dentro, né? Um corredor ali que as pessoas usavam antigamente, principalmente na época ali da seda e da Segunda Guerra Mundial. Agora, o mais interessante ainda é que, levantando alguns dados assim, você descobre que Lyon tem cerca de 500 corredores igual a esse. São 500 trabulhos e apenas 80 estão abertos ao público. Olha que loucura. E só um detalhe aqui, porque o que vocês estão vendo aí atrás de mim é o Palácio de Justiça daqui. E eu vou falar uma coisa deles que eu acho muito interessante, que eu não poderia deixar de falar. E esse prédio aí cheio de colunas foi onde julgaram um dos piores monstros nazistas da história. Porque foi nesse palácio aqui que foi o palco do julgamento do histórico Klaus Barbie, que era o açougueiro de Lyon e chefe da Gestapo, que era a polícia secreta oficial da Alemanha nazista. Ele foi julgado exatamente aqui, nesse palácio. Eu não lembro muito bem, mas parece que também aqui, nesse Palácio da Justiça, também foi onde foi desenvolvido talvez o primeiro laboratório de ciência forense, de investigação policial forense, uma coisa assim. Minha memória está muito vaga quando eu estudei sobre esse palácio aqui, mas eu acho que foi daqui onde começou as primeiras histórias da polícia envolvida aí nas investigações forenses e tudo mais. E aqui tá um dos rios, né, que corta Lyon. Eu acho que esse daqui é o Rodano, ou Rhône, como os franceses chamam. Não sei se eles chamam com essa pronúncia fuleira aí que eu falo em português não, mas... Acabamos de sair lá da Velha Lyon e já subimos de novo na mesma colina, só que dessa vez aqui da parte mesmo da Fourvière, que é onde fica a Catedral Notre-Dame de Fourvière. Exatamente essa aqui atrás de mim. Eles estão com alguma manutenção aí, mas em resumo, essa colina daqui que a gente está falando seria a colina aí que reza. Eu mostrei mais cedo a colina Croix-Rousse, que era a colina que trabalha, né, com
abrigava lá os tecelões da seda e tudo mais, e essa daqui seria a colina que reza, porque abriga a catedral aí de Notre Dame, de Fourvière. Eu vou a caminho aqui para entrar, mas essa catedral ela expressa gratidão à Virgem Maria, que supostamente salvou a cidade da epidemia aí de cólera em 1832 e também na invasão aí de 1870, na invasão prussiana. Falaram que se sobrevivessem tanto as doenças lá e a invasão, eles iriam construir uma basílica que fosse em homenagem à Virgem Maria. Inclusive lá em cima eles têm uma estátua da Virgem Maria que é dourada e fica lá com a visão para toda Lyon. Tem até aqui, olha, a foto, daqui a pouco eu mostro. Eu falei lá da Virgem Maria, né, dourada que eles têm, ele fica desse lado aqui, ó, com a visão para a cidade, a visão dela é para a cidade. E aqui do lado nós temos ali, eu vou tentar mostrar para vocês o que é aquilo ali, o que vocês acham que é aquilo ali, ó, o que vocês acham que é isso aqui no meu ombro? E isso daqui parece com uma torre que a gente já conhece por aí, né não? Ali na verdade é uma torre metálica daqui de Fourvière e eles chamam essa torre aí também às vezes de Torre Paul-Fic. Acho que é assim, Paul-Fic, coisa assim. É muito parecida mesmo com a Torre de Paris. Mas é só uma antena e não é aberta para visitação, não tem como entrar ali. Só que você consegue ver ela inclusive lá de baixo. Mas é uma torre de TV, rádio, assim como uma Torre Eiffel também. Eu mostrei isso lá no vídeo de Paris. E agora a gente vai andar aqui até chegar nessa esplanada. E agora, para dar uma respirada nesse primeiro dia aqui em Lyon, a gente vem para o Jardin des Curiosités, que é onde a gente consegue ter uma vista mais clara da cidade de cima. Fourvière é bom, mas aqui ainda é melhor ainda. E aqui é onde a gente tem essas cadeiras aqui, ó, incorporadas ao chão, que foi criada aí por um escultor canadense. Na verdade, esse jardim inteiro foi um presente da cidade até de Montreal para Lyon, em parceria aí entre as cidades, e aqui a gente consegue ver a cidade de forma diferente. Aí a gente desceu lá do mirante que a gente estava, do mirador. Aí agora a gente está passando de novo aqui por aquela parte do Teatro Odeon, aquela parte romana aqui, e vai começar a festa, aqueles palcos, né? E olha que interessante, fechou a rua toda aqui e o pessoal tá indo pra festa. Aí eu já perguntei ali se era gratuito, né? Porque se fosse gratuito, quem sabe. Mas o pessoal vem de bicicleta aqui pra a festa, para aqui e vai lá pra festa. Aí agora a gente vai passar só por aqui porque a gente vai descer, porque a gente vai jantar, já são 8 horas da noite. Mas eu fiquei curioso porque o pessoal vem muito aqui pra festa de bicicleta, cara. Vamos descer aqui de novo, no bondinho. Bora nessa, né? Ó, sendo usado o cartão. Muito bem, muito rápido então, a gente já terminou de comer, vocês viram a imagem aí, muito provavelmente, do que a gente comeu. Só para também informar aí que agora eu tô com a luz aqui, dá para gravar um pouco melhor mesmo de noite. Já são 10 horas da noite, a gente chegou assim às 8h10 mais ou menos ali no restaurante. Ficou quase 2 horas lá no restaurante, a comida foi muito boa, né? Muito boa mesmo. Bia já tá com sono aqui, precisa bocejar, segurando para não bocejar. Dormiu no ônibus aí de um lado pro outro. Pronto, é o cansaço também, né, da viagem em si, do bate-volta, mas a gente ainda tem mais um dia de bate-volta, que é amanhã, uma quinta-feira, né, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Agora a gente vai pro hotel, vai descansar, vai sair ali no último minuto possível do check-out, porque a verdade é que a gente percebeu que a gente conseguiu fazer os principais pontos turísticos, digamos assim, né, da cidade. O que falta mesmo é um parque que a gente quer ir muito amanhã, e eu quero ver se a gente consegue fazer esse passeio de barco aqui, que
que diz que é possível com o nosso passe de 24 horas. Aí seria top, só para descansar. Amanhã é um dia para descansar mais ainda. Hoje foi para explorar mesmo, amanhã é para descansar literal. Então, acho que Lyon dá para ver sim os principais pontos turísticos em um dia só. Se você quiser ver com mais calma, veja. Se quiser ficar 3 meses, 8 meses, 1 ano, 3 anos, você fica. Mas dá pra ver em um dia, da verdade. Eu não vou esconder isso. Porque tem uns malucos, uns amigos meus, principalmente eu vou logo dar indireta aqui. Eu mandei tava até falando esse dia no WhatsApp, um maluco. Ai não, que você pra conhecer o lugar tem que ficar 2 meses, 1 mês, 2 semanas. Para. Então vamos lá então para o hotel, né? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se promener, manger, danser, Mbappé, Trezeguet, Olise. Brincadeira. Mas a gente já acordou e agora a gente vai tentar passear aqui por esse rio que tá logo aqui debaixo da gente. A gente tá passando numa ponte que é só pedonal, só pessoas podem caminhar por aqui. E o dia hoje tá mesmo um sol forte, espero que não caia chuva e fique naquela de chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol. O pessoal já tá passeando aqui. Agora, como a gente tem aquele passe de 24 horas, eu acho que ainda tá dentro das 24 horas, a gente vai ali para pegar o transporte para poder ir tentar passear aí de barco. Parece que transporte público de barco de um canto ao outro aí dá 20 minutos. Eu queria ir até um shopping que eles têm, que chama Confluence, que é bem no finalzinho assim, só que não é possível porque esse trecho que vai até esse shopping, que é o último ponto lá do Encontro dos Rios, ele só funciona aos fins de semana e feriados e também na quarta-feira, que foi ontem. E eu não sabia disso, então a gente perdeu essa chance. Uma coisa muito interessante que eu deveria dizer, que ontem eu não disse, é que todo lugar que a gente foi, a gente sempre encontra pessoas, não sei se a câmera vai conseguir ver, mas tipo, são 11 da manhã agora, e tem pessoas já ali sentadas para lá, para a margem também. Eles ficam na margem, ficam comendo, conversando. É muito comum isso daqui em Lyon. Eu não vi, sei lá, tanta interação assim em outro país ou cidade que eu fui aqui na Europa, como aqui em Lyon. Mas a gente foi nos outros países no inverno. Tem e esse agora detalhe. É verão. Eita, que voz é essa? Michel Temer? Que deu engrossada na voz ali do nada. A gente já tá chegando aqui no barco, que eu acho que é aquele dali, ó. Se a gente não consegue utilizar esse passe de 24 horas, a gente vai ter que comprar, mas eu vi que não é caro não, é 3 euros parece. Aí, na verdade é aqui, ó, Vez Industrie, esse aqui é o ponto. E aqui em Lyon a gente meio que encontrou alguns brasileiros e as pessoas também aqui, os franceses nos ajudaram bastante. Eu pensei que o pessoal não ia ajudar tanto não, nos ajudaram bastante assim, tirando dúvidas e tal, mesmo com a dificuldade aí que não sei falar o francês aí deles, ainda tô treinando para isso. No entanto, agora há pouco a gente foi comprar ali umas coisas para comer aí, igual o pessoal daqui faz para comer as coisas e tal. E pelo que eu percebi, tinha uma brasileira ali com a gente, que a história dela é interessante. Ela é casada com um brasileiro de São Paulo. Aí ela nasceu na Guiana Francesa, o pai dela é de Macapá e ela mora aqui em Lyon já tem quase 10 anos. Tem os filhos dela aqui com o marido e tal. Ou seja, ela tem, acho que deve ter umas 3 nacionalidades diferentes, assim. E a gente sempre encontra, assim, brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Mas é bem curioso e engraçado. Mas agora bora passear. E aqui tá a informação aqui do valor, ó. 3 euros. E pra onde vai? O tempo em real, sai daqui em 4 minutos. Aí a gente vai pegar e vai até aqui no terraço pra esquerda. Enfim, bora. Aí, ó, tem a opção de comprar aqui no cartão. Aí o passeio acabou, o barco parou logo aqui, como vocês podem ver. Assim, durou mais ou menos uns 15, 20 minutos. Eu nem calculei o tempo, mas deve ter sido isso aí. Olha, por 3 euros vale muito a pena o passeio, viu?
eu indico mesmo aqui. Por 3 eurinhos, vale a pena. Você anda, vê algumas partes assim bonitas. Aqui é no Rio Saône, né? Rio Saône, sei lá como é que eles falam aqui o nome desse rio. E aqui eles param logo aqui atrás, onde tem o Palácio da Justiça. Tem lá a Catedral de Fourvière que a gente foi ontem. Tem aquela imitação ali da Torre Eiffel deles, né? Que é a torre metálica daqui de Lyon. E a pontezinha aqui que a gente vai subir e procurar nosso caminho também para agora entrar lá no parque que é conhecido aqui, que dizem ser um dos parques grandes daqui da cidade, talvez um dos maiores parques da França, não sei. Vamos tentar ver aí. Eu vou falar para vocês, viu? O negócio aqui foi difícil. A gente pegou o transporte errado, na direção errada, aí trocamos, quase perdemos o ponto, mas a gente já tá chegando aqui no parque que era previsto chegar. E logo de cara é bem bonito, tem uma entrada aqui com as flores aqui. E olha logo aqui na frente, olha esse portão aqui dourado. Aqui eles chamam de Porte des Enfants du Rhône, que eu acho que é Porta das Crianças do Rhône, né, que é o rio. E aqui é onde começa o Parque de Tête d'Or, ou seja, Parque Cabeça de Ouro. Só para contextualizar aqui para vocês, esse parque é o maior parque urbano da França. E tem esse lago aí, que a gente já vê logo aqui na nossa frente. E parece que tem zoológico aqui, e o zoológico é gratuito. E o nome desse parque aí, de Tête d'Or, que é Cabeça de Ouro, né? Vem de uma lenda urbana que diz que os bárbaros aqui enterraram uma cabeça de Cristo de ouro nesse local aqui. Mas é uma lenda urbana e também ninguém nunca achou nada disso, então ninguém sabe se ao certo é verdade ou não isso daí. Tesouro nunca foi achado, mas aí o nome pegou, né? E vamos explorar e mostrar um pouco desse parque aí pra vocês. Ó, aqui dentro do parque tem essa área aqui que é já com alguns animais. Pelo que eu percebi, são cervos, ó. Não sei se vai conseguir filmar ele correndo ali, ó. Tem uns animais aqui nessa área, ó. Já tá correndo aqui um e o outro deitou aqui na sombra. Pega. Que isso? Aqui pega o quê? Pega o quê, menina? Aqui são animais que ficam aqui no parque aberto para todo mundo ver. E ainda tem um parquinho aqui, ó, no meio do parque gigante tem aqui, ó, carrossel, a criançada tá ali. Interessante isso aqui. Aí, ó. Bem-vindo ao zoológico aqui, ó. Os horários do zoológico de 9h30 da manhã às 5h45. Isso deve mudar, eu acho que por conta da estação. E tá fechado, acho que na terça-feira. Não sei se Mardiz é terça-feira, eu não lembro. E ó, de graça, ó. Diz que tem raposa ali, ó. Sei que é isso não. É um panda? É um panda vermelho. E tem cobra ali também, né? Aqui tá dizendo que tem vários animais. Agora, se é verdade, será que a gente consegue ver quantos animais aí? Bora ver aí. Vou falar pra vocês que a gente acabou de sair dessa parte aqui do zoológico que tem aqui nesse parque e até que vale a pena por ser de graça, né? Obviamente não é um zoológico completo com leões, girafas e, enfim, diversas outras espécies, mas ali até tem anta, zebra, cobra, sapo. Eu não vi a cobra. Ainda bem, né? Eu também não, graças a Deus. Lá ele. Eu acho que vale a pena visitar, ainda mais por ser de graça. A gente já tem um tempo que tá andando aqui, mas até então não tem nada decepcionando aqui não. Eu acho que inclusive esse parque fez com que minha nota pra Lyon aumentasse, né? A sua também, né? Pois é.
E vou aproveitar também para falar umas coisas que eu não disse ontem, ou se eu disse foi muito por cima. É que a gente pensou até em ir lá no estádio de futebol de Lyon, que Lyon é um clube tradicional, mas não será possível porque eles fecharam, tá em época de Copa do Mundo e também não tem jogos, teve o fim da temporada, então não tem jogos, né? Eles fecharam para fazer obras e tudo, e eles só vão reabrir no dia 4. Hoje é dia 2 de julho, a gente volta amanhã, dia 3. Por conta de um dia a gente não vai conseguir fazer essa visita no estádio de Lyon. Inclusive, brasileiros passaram aqui no clube de Lyon, que são muito importantes do Juninho Pernambucano mesmo, tem uma boa história daqui, o Fred também, que são caras que vieram pra cá. Acho que principalmente o Juninho Pernambucano, o Lyon conseguiu conquistar o campeonato francês, acho que 7 vezes com ele. Até o Hendrick jogou aqui também na temporada passada, um empréstimo que teve do Real Madrid. Eu queria muito ter ido, mas não será dessa vez. Bora continuar aí o passeio e talvez ir para outro lugar, quem sabe. A gente saiu então do parque, pegamos mais transportes, o que tá salvando muito mesmo. Ajuda a economizar perna e tempo muitas vezes. E a gente veio então aqui para um monumento que fica bem quase no final da cidade, eu acho. Logo aqui atrás é o Museu de Confluence, como se fosse em português Museu da Confluência. Tem esse nome porque fica aqui na junção entre os rios, tanto o Saône quanto o Rio Rodano, o Rio Saône. Eu ainda não aprendi a falar o nome desses rios, mas essa estrutura metálica, meio futurista, com vidros, é exatamente esse museu que fala um pouco mais sobre antropologia, fala sobre a evolução humana, ciência. E essa estrutura aí do museu realmente é bonita, mas eu só vim até aqui mesmo porque mostra exatamente a junção, né, do Saône com o Rhône. E aí você consegue entender que o rio Saône ele deságua aqui no Rhône e os dois depois formam um único rio que ainda continua sendo o Rhône, e eles vão até lá ao encontro do mar Mediterrâneo. E aqui no rio Rhône, olha, o cara vai pular ali, ó. Olha lá. Ih, pulou. Aqui a gente já tem uma visão melhor. O rio Saône vindo aqui, desaguando, enquanto ele encontra exatamente o rio Rhône, que é esse lado daqui, e eles entram em confluência para lá. A gente até comprou um negócio no mercado ali que a gente passou antes de vir pra cá. Vou mostrar aqui pra vocês, que é os pralines aqui, olha. Que também são aquelas amêndoas com aquele açúcar vermelho tradicional daqui de Lyon. A gente vai provar aí também pra saber se é bom, né? Cuidado aí, ó. O negócio deve ser pra quebrar dente aí. É bom? Ah lá, o negócio é açúcar puro aí. É muito doce. Isso daí não dá pra comer tudo de uma vez assim não, velho. É comer uma vez e sabe lá quando de novo. O negócio não é ruim. Ela tá aqui falando que não gostou muito, mas o negócio não é ruim. Opiniões diferentes. Só quem tá assistindo aí experimentando pra tomar uma decisão. Um vídeo pelo YouTube. Tu t'appelles comment sur YouTube? Pardon, je n'ai pas bien français. Tu habites ici? Je suis brésilien. Neymar. Neymar. Menino ali
falou alguma coisa ali, eu não entendi direito, cara. Não vou entender direito. Mas, enfim, eu achei que os nativos aqui, seja... Agora é mais um exemplo, né? Uma criança, adulto, enfim, todos eles até ajudam a gente, conversam. Achei uma cidade muito ativa, para falar a verdade. Uma cidade cheia de histórias diferentes. Tem a parte medieval, a parte romana, tem ali a parte do centro histórico, uma parte um pouco mais futurística. Tem ali as passagens secretas também, no meio da cidade. Coisas curiosas na cidade. E dá pra ver assim num bate-volta. Agora são 5:30 da tarde, algo assim, quase 6. A gente já saiu tarde, ou seja, hoje a gente quase não fez tanta coisa assim. Sobre comida, eu acho que também é muito forte a gastronomia aqui. Você vê muitos restaurantes cheios, pessoas comendo a todo momento na beira do rio, nas praças. É muito ativo mesmo assim as coisas. Gostei muito assim de Lyon nessa parte. E esse foi o nosso passeio aqui em Lyon. Eu espero que eu possa ter mostrado aí os principais pontos turísticos da cidade. Acho que mesmo no bate-volta, que foi rápido assim, deu pra ver muita coisa. Pra mim, faltou o estádio. Mas eu não tenho o que fazer, né? Tá fechado. Bora porque amanhã a gente vai ter que trabalhar. Se você gostou aí desse passeio rápido, desse bate-volta, que dá uma ideia aí pra quem quiser algum dia fazer a mesma coisa, por favor, deixa o like, deixa algum comentário, se possível, ajuda o canal aí a ter uma interação. Me acompanha aí nos próximos vídeos. Certo? Au revoir. Merci.